30, 30, 30, 30. Estamos no mês de maio, terminando maio, né? Nem começamos junho ainda, portanto, 4 meses de temporada. E o São Paulo comemorou ontem a sua 30ª contusão de jogador. Sim, eu falei 30 contusões de jogadores em 4 meses de temporada. Parece que está tudo absolutamente normal. Estava dando uma olhada ontem na rede social, virando as páginas do jornal da rede social, e aí eu vi uma matéria do Arquibancada Tricolor, do Gabriel Sá, falando sobre isso. E eu falei, cara, deve ter alguma coisa errada, né? E para provar que não está errado, ele foi contando uma por uma as contusões do São Paulo. Você sabe o que eu sinto de mais estranho nisso tudo? É as pessoas acharem normal. Você sabe o que eu acho de mais estranho nesse tudo? É que no universo de futebol, que movimenta bilhões, né? No universo de um São Paulo Futebol Clube, um dos maiores clubes do planeta, os caras tratam isso como azar. Vocês acreditam nisso, cara? Os caras vão procurar sapo lá dentro do campo para ver se está enterrado. 2025, tecnologia da medicina na ponta, tecnologia de fisiologia, de preparação física, tudo na ponta. E no São Paulo o problema é o azar ou quando joga no gramado de plástico. Tudo se resume a isso, ninguém fala absolutamente nada. Ninguém questiona absolutamente nada. Sabe por quê? Porque a falácia da maratona, a falácia do montante de jogos, ela encobre tudo aquilo que for ser aprofundado, tudo aquilo que for ser questionado. Como é que pode, meus irmãos, você ter 30 jogadores machucados? Agora é o Cedric, né? Quando renovaram o contrato do Cedric, se eu não me engano, até final de 26, deve ser 27, hein? Agora é tanta renovação absurda. Eu até falei isso, eu falei, gente, um jogador que tá voltando, aí que tava parado, que tá voltando, precisa dar 2 anos de contrato pro cara, né? Precisa, o cara já tem uma certa idade pro futebol, para jogar futebol. O São Paulo já é um time que a média de idade está subindo muito, apesar dos meninos estarem vindo, por quê? Porque tá todo mundo machucado. Aí o pessoal vem falar que não tem elenco. São Paulo não tem elenco, coitado do Zubeldia. Mas é lógico que não tem elenco. 30 contusões em 4 meses, meus irmãos. Parece para você isso normal? Vai ver os outros times aí quanto tem. E ninguém questiona a parte de preparação física, ninguém questiona o tal Refis Plus, cara. É Refis Plus. O Refis do São Paulo é Plus. Não é plus. Não é possível, gente, que isso seja normalizado também. Quando você vem para uma temporada em que você vai disputar 5 campeonatos aí, né? Que você já tem um elenco problemático em termos de número, qualidade eu nem vou falar. Aí você chega e começa a machucar jogador da maneira que machuca jogador. Não pode, gente. Não pode. E isso tem que ser questionado, né? É por essas e outras que a gente sente uma falta danada, mas uma falta gigante do professor Toribio, a gente sente uma falta gigante do professor Moraci Santana, esses caras que revolucionaram essa parte do futebol, essa parte de preparo do futebol nos anos 90, meu velho. Lá nos anos 90 eles já eram revolucionários, sem tecnologia, sem nada. Você imagina hoje, com toda essa tecnologia, o conhecimento desses caras. Mas é aquilo que eu falo para você, né? Cargo no São Paulo é cargo político, não é por competência. Então quer dizer que é tudo normal? Ou quer dizer que o diretor de futebol, o fraco, né? Que é fraco o diretor de futebol, o presidente, eles não falam sobre isso? Escuta, estamos com algum problema. Ou é um problema estrutural, ou é o médico, ou é o preparador físico, ou é a parte de fisiologia. O que está acontecendo? Porque falar do gramado de plástico é fácil, como se o São Paulo jogasse todos os jogos e todos os jogadores que se contundiram no gramado de plástico.
Uma piada, né, gente? É tratar a gente como otário novamente. Né? Então, de novo, vou deixar aqui um questionamento retórico, porque ninguém vai responder. Nada mais do que isso. Por que que isso acontece no São Paulo Futebol Clube? Na verdade, a pergunta é, por que que isso nunca deixa de acontecer no São Paulo Futebol Clube? Entra temporada, sai temporada. É um absurdo. 30 contusões, parabéns, vai ter bolo hoje lá no Refis, né? Os jogadores todos lá, onde eu coloquei no Instagram, o jogador do São Paulo é de cristal, de biscuit ou de porcelana? Tem gente que ficou bravo, tem gente que ficou bravinho comigo. O que que eu vou fazer? Né? Normalizar isso também é mais uma coisa que tem afundado o São Paulo Futebol Clube. Rony Altieri e São Paulo Raiz na área, eu não podia deixar de falar nisso, né? Porque quando você escuta falar que tem contusões e machucados, é uma coisa. Quando você dá números para isso, meu Jesus, parece que nós estamos em dezembro, né? Lembrando que o jogador, ou porque está machucado, obviamente, ou porque é poupado, ele não joga, sei lá eu, 60% das partidas que o clube faz. Alguns fazem, a maioria não faz. E, portanto, qual é a alegação? É falta de preparo físico? É preparo físico inadequado? É o tratamento médico inadequado? É a parte de fisiologia problemática? Então, assim, fica um monte de pergunta no ar que a gente deveria estar questionando. Por quê? Porque uma temporada ainda que nem chegou na metade, meus senhores, já tem os problemas que tem com o elenco. Ah, meu Deus do céu, eu quero imaginar o que vai acontecer para o segundo semestre. Ah, Rony, mas tem que ter pensamento positivo. Tem que ser otimista. Rony, você vai ver, o azar vai virar sorte logo logo. Futebol profissional e a gente falando disso. Irmãos, outro assunto também que está pegando aí é a renovação do contrato do Alan Franco, que ainda não foi feito, viu? Junho, o Alan Franco, que é o melhor jogador do São Paulo Futebol Clube, e aí é opinião minha, claro, né? Cada um vai ter a sua opinião aí a respeito, né? Por função, se eu for ver cada função do campo, o que executa melhor e tem executado melhor essa função já há algum tempo, isso pelas mãos do Zubeldia, é mérito dele também, é o Alan Franco. O ano passado, quando terminou a Libertadores, depois daquela monte de gol perdido contra o Botafogo, depois de chutar pênalti pro alto contra o Botafogo, as coisas que nós vimos, né? E ainda tem gente que bate palma, nossa, mas nós somos eliminados pelo Botafogo, que foi o campeão. Tem gente que acha fantástico. Pois bem, depois daquilo tudo, quando terminou, eu me lembro claramente no pós-jogo, o único jogador que sentiu que aquilo era Libertadores e que jogou como Libertadores foi o Alan Franco. Isso eu falei logo depois do jogo. E o Alan Franco tem mostrado através do tempo que se tornou um zagueiro imprescindível para o São Paulo, né? Um zagueiro importantíssimo para o São Paulo. Aí eu falo para você, aí eu pago 1,5 milhão para jogador que vive machucado, eu pago 3 milhões para jogador que vive machucado e agora eu não vou renovar porque o Alan Franco está pedindo acima do valor. Você sabe como é que é? É lógico que o cara vai pedir. E é lógico que já deve ter gente buzinando na orelha dele, né? Segura a peteca aí, porque de repente vem uma proposta boa. Se o São Paulo não, como é que eu vou falar? Valoriza quem tem que ser valorizado, o cara vai embora. Ah, mas é mercenário, meus irmãos. 2025, o futebol é profissional. É assim que funciona, né? Aproveitando essa deixa aí, gente... Eu vi a entrevista aí do pai do Neymar, essa coisa toda. Mas por que você está falando do Neymar, Rony? Eu vou explicar para vocês. Um minutinho só. Mais 2 minutinhos de vídeo. Gente, o cara falando que veio em solidariedade ao Santos, 20 e tantos milhões por mês, né? O pacote dele de 5 ou 6 meses vai dar mais de 100 milhões que ele vai receber do Santos. Vai receber uma hora ou outra, né? Parabéns pro Santos, viu? Parabéns pro Santos, sensacional o negócio. Para quem está afundando a passos largos. Mas é um problema do Santos. O que eu estou querendo transferir é o seguinte, eu estou de saco lotado, vou falar aqui no ouvido de vocês, eu estou com o saco cheio de ouvir esse papo de que jogador representa o coração dele, beija a camisa, lembrei do Cueva beijando a camisa do lado errado. Então assim,
essa coisa toda. Eu tô de saco cheio que tem gente ainda que acredita que o jogador realmente... Mas ele falou pra fazer uma média com você, ô bobinho. Porque se ele amar... Os caras não aprenderam com o que aconteceu com Dani Alves. Os caras não aprenderam. O cara é São Paulino, o cara vem jogar no São Paulo. Até hoje está recebendo. Até hoje ele está recebendo, né? Então, assim, realmente, uma vergonha esse tipo de coisa. Uma vergonha a gente acreditar e continuar acreditando que isso é uma coisa, como é que eu vou dizer para vocês, que acontece. O cara fala. Se você pegar, pegou. Aí o cara põe lá na rede social. Ai, comemorando o gol do São Paulo. Ai, golaço, esse papapá. E um monte de gente cai. Eu quero ver esse cara jogando. Eu quero ver esse cara cumprindo o valor que ele tem. Eu quero ver esse cara devolvendo para o São Paulo em realizações e conquistas os milhões que ele ganha. É isso que eu quero. Só isso, nada mais do que isso. Ah, mas ele ama o clube. Então faz o seguinte, já que eu amo, ô São Paulo, esse mês aí me paga só 1/3 do que eu recebo. Pronto. É muito simples isso. Porque amor é assim. Eu entrego meu amor pro São Paulo, como vocês entregam o amor de vocês pro São Paulo, como a galera que vai para a arquibancada entrega amor pro São Paulo, sem receber isso aqui do São Paulo Futebol Clube. Isso é amor. Trocar amor por 3 milhões, trocar amor por 1,5 milhão, meu irmão, para mim não cola. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, grande dia para vocês, tamo junto.